Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje é de bom tom gravar aqui fora, então, enfim, estamos com esse cenário novo. E pessoal, hoje a gente vai começar uma série que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre Josué e a conquista da Terra Prometida. Então esse vai ser o primeiro episódio e provavelmente ele vai ter uns 4 ou 5 vídeos em relação a isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo cristão, já se inscreve aqui no canal. E a ideia é que essa série, ela destrinche de forma geral quais que foram as características que Deus deu para Josué, quais foram as direções e o que ele fez para que ele conseguisse ser bem sucedido em tudo que ele fizesse. E vocês sabem que quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, tanto aplicado à minha vida quanto aplicado aos vestibulares, e com Deus não seria diferente. Então a minha ideia é que a gente destrinche de forma que a gente consiga analisar, né, o que ele fez de forma geral para que ele tivesse sucesso. E aí, pessoal, para a gente ter uma contextualizada aqui, como é que funciona? A gente tinha ali Moisés conduzindo o povo à Terra Prometida lá no livro de Êxodo, e aí eles foram para o deserto, Moisés morre, e a continuação do livro de Êxodo é Josué, apesar de não estar necessariamente nessa sequência na Bíblia. Mas, cronologicamente, do ponto de vista histórico, Josué é a continuação de Êxodo. E aí, beleza, Moisés morre e a gente tem o sucessor, que é Josué. É o Senhor que entrega para ele essa missão de conduzir o povo para a Terra Prometida. E a gente começa lá em Josué 1, beleza? Do capítulo 1, né, do versículo 1 até o versículo 9, que é aquele clássico que todo mundo já conhece, mas nesse vídeo aqui eu vou buscar destrinchar para vocês. Então vamos lá, a gente começa aqui desse versículo: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés o ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você prosperará os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então essa é a ordem, essa é a direção que Deus dá para Josué no momento que ele vai começar, né, a conquista da Terra Prometida. E aí, nesse vídeo aqui, nesse primeiro episódio, a gente vai destrinchar essas ordens que Deus deu a Josué, quais eram ali as obrigações, digamos assim, e quais eram as garantias que o Senhor deu. E é muito interessante porque se você analisar de forma mais criteriosa essas ordens, você vai ver que você vai conseguir ter sucesso em tudo o que se refere à sua vida. É só, de fato, seguir. Eu sempre falo, quando eu vou falar com jovens e, enfim, com pessoas de forma geral, que a única coisa de graça no céu é a salvação. O único dom gratuito de Deus ali, que ele dá para que os homens não se gloriem de si, é a salvação. Mas tem aquele versículo que fala assim que, desde os tempos de João Batista, todas as coisas no céu, elas são tomadas por esforço. E eu creio muito que todas as promessas de Deus, de prosperidade, de restituição, de restauração, enfim, tudo está condicionado à obediência. Pessoas bem-sucedidas, não só financeiramente, mas em todos os aspectos da vida dela, das vidas dela, né? Enfim, são aquelas pessoas que obedecem ao Senhor. Então, isso aqui, de fato, é um manual para você ser uma pessoa bem-sucedida. E aí, beleza. Aí a primeira parte aqui vai ser sobre as condições para o sucesso de Josué, porque ele dá as ordens, né? O que ele deve fazer ali, ele dá bem especificamente tudo que ele precisa fazer. Então, o primeiro ponto é ser forte. Muitas vezes a gente pensa assim, não, o Senhor me deu uma promessa, então vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo e eu vou conseguir aquilo de mão beijada. Só que não. A Terra Prometida, a promessa do Senhor, a bênção, ela é conquistada. Ela vem por esforço. Apesar de que, claro, ele que abre o mar, ele que faz o sobrenatural, mas o ordinário, o natural, é a gente que faz. Então, ele fala aqui, seja forte. E aí eu fui procurar no dicionário, pra gente se aprofundar um pouco mais, o que significa ser forte. E aí tem 3 parâmetros principais aqui. Primeiro, robusto, né? Ser robusto ou vigoroso, que tem força física, corpo desenvolvido
ou resistência. Então, para que ele conquistasse a Terra Prometida, ele precisava ser forte, e uma das características aqui da força, nesse sentido, é ele ser resistente. E é interessante ressaltar que Deus chama ele para ser um líder. Todo líder que Deus chama precisa ser forte. Você vai precisar lidar com várias situações, com várias circunstâncias, e Deus requer essa resistência de todo líder, independentemente se é um líder religioso, se é um líder de uma empresa, se é um líder dentro de uma empresa, enfim, o Senhor vai requerer que você seja forte, que você seja resistente. Outros sinônimos aqui de forte, né? Sólido, que não se quebra facilmente, consistente. Então vai ter várias situações na nossa vida que elas vão quebrar a gente, sabe? Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja espiritualmente, enfim. E a gente vai precisar ser muito resiliente, sabe? Para que a gente não quebre completamente, para que a gente seja ali resistente mesmo à quebra. Corajoso, determinado, que possui fortaleza emocional, ânimo ou coragem. Cara, quando Deus te dá uma promessa muito grande, e enfim, de forma geral, a maior batalha espiritual que você vai ter é na sua mente. E se você perder na mente, você perde todo o resto. Por isso que eu achei muito interessante ele falar aqui que você precisa ter uma fortaleza emocional para você avançar. Porque você conquistar a Terra Prometida, você colocar os pés, né, para atravessar o Jordão, dá medo. Conquistar a Terra Prometida dá muito medo. E se você não tiver uma fortaleza emocional muito bem estabelecida na sua cabeça, convicto das promessas e das coisas que Deus te falou, você vai padecer. Tanto que a galera de Israel que foi para o deserto, aquela primeira geração, eles morreram. Porque eles murmuravam, eles não criam de fato na promessa de Deus, enfim, eles não eram fortes emocionalmente e aí eles padeceram e morreram realmente. Então não é todo mundo que vai conquistar as bênçãos de Deus, não. São as pessoas que são resistentes, que são resilientes e que têm uma fortaleza tanto física quanto emocional. O segundo ponto que a gente pode destrinchar em relação à ordem que o Senhor deu para Josué ele fala duas vezes, né, para ele ser corajoso, e ele fala depois, seja muito corajoso. Porque a conquista da Terra Prometida, ela dá medo. Sabe por quê? Porque o ordinário, o que é natural, o que é na força do nosso braço, tá no nosso controle, então tá tudo certo. Se a minha conta bancária dá conta, então tá tudo certo. Se aquele terreno é conhecido, então tá tudo certo. Mas viver o extraordinário com o Senhor dá medo, porque é além da nossa possibilidade. É de fato assim, a gente só vai viver aquilo se o Senhor colocar a mão. E aí, em relação à coragem, eu também procurei aqui alguns significados no dicionário. E aí, a primeira definição que me deu aqui foi a mais interessante, porque é o seguinte: ação com medo. Capacidade de agir mesmo sob intimidação ou receio. Ou seja, quando ele manda Josué ser corajoso, e quando ele fala para nós sermos corajosos, ele não está falando assim, eu não quero que vocês tenham medo, eu não quero que vocês tenham as circunstâncias, mas ele está falando, hajam apesar do medo, confiem em mim, confiem na palavra que eu dei a vocês, porque através da minha palavra vai se concretizar. E é por isso que muitas pessoas elas estão estagnadas, é por isso que tem muita gente que tem promessas maravilhosas do Senhor, e elas não prosperam, porque elas têm medo, no sentido de que elas não agem. E o Senhor, ele sempre age, ele sempre faz o extraordinário através da ação. Recapitulando aqui, o Jordão, ele só abriu depois que os sacerdotes colocaram o pé no rio, molhado. Então, muitas vezes, para que Deus concretize o extraordinário na sua vida, você vai precisar fazer uma movimentação e colocar ali os pés no Rio Jordão, molhar os pés mesmo. E dá medo molhar os pés, mas por isso que a gente tem que ter muita confiança no Senhor, no sentido de executar aquilo que Ele mandou, mesmo que a gente esteja com medo. Então, coragem, ação com medo. Firmeza moral, enfrentar situações difíceis com perseverança e determinação. Vem de coração forte, representa coragem física e emocional. Então você vê aqui que nessas definições ele fala muito do emocional também, cara. A gente tem que ter um emocional muito forte para que a gente consiga conquistar as coisas que Deus nos prometeu. Outra ordem que ele dá para que Josué seja bem sucedido na conquista da Terra Prometida é que ele medite na lei de dia e de noite. E essa concepção de meditação, às vezes ela é um pouco deturpada, né? A gente pensa, meditar é sentar e ficar... Mas no mundo cristão, a meditação
Então, é você pensar sobre a lei. Essa lei aqui que ele está falando é a palavra de Deus, tá? Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. É você pensar, é você refletir, é você ficar ruminando aquela palavra, sabe? É você buscar proclamar aquela palavra diante dos seus problemas, diante das circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias, elas vão ser totalmente contrárias àquilo que o Senhor falou pra gente. Então, nossa, Deus falou, você vai ser um empresário bem-sucedido, você vai prosperar. E aí as circunstâncias falam, não, você vai quebrar, você é fracassado, você não vai conseguir. Ou então o Senhor te falou, não, você vai passar no vestibular, você vai conseguir passar nesse concurso público, e aí a circunstância é que você ainda não passou, que você não consegue, você se sente incapaz. Ou então o Senhor falou assim pra você, não, você vai ter um casamento restaurado, um casamento incrível, você vai ter uma família, e aí a circunstância é que você não tem ainda uma família, ou que tá tudo ao contrário do que ele falou, sabe? Por isso que ele fala aqui para você meditar na lei de dia e de noite, para que você tenha os seus pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Porque apesar das circunstâncias dizerem que não, se o Senhor te disse que sim, e se a palavra de Deus disse que você iria conquistar, que você iria obter aquilo, que você iria, sabe, ter paz que excede todo entendimento, então você vai ter. Mas para isso você precisa estar com a palavra do Senhor na sua mente o tempo inteiro. Porque lembra, a batalha espiritual, a guerra espiritual, ela é o tempo inteiro ali na mente. O campo de batalha, ele é principalmente na mente. E se você perde na mente, você perde no físico. Outra ordem que o Senhor dá para Josué é para que ele cumpra a lei fielmente. Ele fala, não se desvie dessa lei nem para a esquerda, nem para a direita. Então, eu acho que isso daqui é o principal. É a obediência. Quando a gente obedece à direção de Deus, Ele faz a parte dele. Mas muitas vezes a gente quer viver o extraordinário, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer ver o novo de Deus, mas a gente está em desobediência, sabe? A gente não está caminhando de acordo com a palavra que Ele deu pra gente. Então isso daqui, na minha concepção, é o principal. Se você quer viver o extraordinário com o Senhor, se você quer atravessar o Jordão, se você quer viver ali a terra prometida, você tem que andar em conformidade, em obediência à palavra de Deus. Isso daqui é o mais importante. A quinta ordem que Deus dá para Josué aqui nessa fase, nesse período, é que ele fale da lei. Ele fala que não cesse da sua boca falar dessa lei. Então, além da gente buscar ali obedecer o Senhor nos aspectos que ele pediu aqui, ele também pede para que a gente proclame o evangelho, para que a gente proclame a palavra dele, para que a gente fale das boas novas, da palavra do Senhor. Ele precisa que a gente transborde, que a gente externalize tudo aquilo que a gente já sabe em relação ao Senhor. Esse também é um dos propósitos. Deus nunca te entrega algo, sei lá, seja dons, talentos, para que fique só em você. Deus, ele quer que a gente transborde tudo que a gente sabe em relação a ele, tudo que a gente tem dele, sabe? Ele quer que a gente transborde para que a gente alcance outras pessoas. Então esse é um item muito importante aqui, é a gente falar do evangelho, a gente falar da palavra de Deus. E por fim, a última orientação que ele dá aqui é: não se apavore. Por que será que ele falou isso, né? Porque dá medo, de fato, você avançar para o desconhecido, mas ele fala: seja forte, seja corajoso e não se apavore, porque eu estou com você. Então sim, se ele fala para ele não se apavorar, significa que Josué iria enfrentar circunstâncias que dariam muito medo para ele, que ele iria se ver muitas vezes incapaz, né, de executar aquilo, mas o Senhor fala: não se apavore. Esse não se apavore é para ele se apegar de fato em Deus e seguir na direção daquela palavra que o Senhor entregaria, que o Senhor faria o extraordinário, o sobrenatural. Então Deus dá essas 6 ordens, essas 6 orientações para Josué antes dele conquistar a terra prometida, mas ele também dá 6 garantias de que se ele executar isso, Deus já fazia parte dele. E aí, para finalizar, essas 6 garantias de Deus são: primeiro, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então, os teus inimigos, eles não prevalecerão contra você. As circunstâncias, as impossibilidades, as improbabilidades não prevalecerão contra você. O segundo ponto: nunca o deixarei nem o desampararei. Então, independentemente do que esteja acontecendo, a mão do Senhor, ela vai estar com você, se você cumprir isso que ele pede aqui. Terceiro ponto: você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Então, se Deus te deu essa palavra e ele te chamou para ser um líder, para desbravar esse caminho, não é só para você desfrutar, não é só para você passar de nível e subir de patamar, mas junto com você vai vir ali muitas pessoas que vão também desfrutar desse novo patamar, dessa nova fase, sabe? Talvez Deus tenha te chamado para romper ciclos hereditários e, a partir de você,
outras pessoas vão poder desfrutar e vão poder acessar isso que Deus tem prometido. Quarto ponto, você terá êxito por onde quer que andar. Então, de fato, esse daqui é o caminho do sucesso. Se você quer ter sucesso em tudo que você for fazer, esse daqui é o caminho. Ele fala que você vai ter êxito em tudo que você for executar. Quinto ponto que ele fala, quinta garantia, prosperará os seus caminhos e você será bem sucedido. Sexto ponto, que aí entra de novo aquilo que eu falei, né, que sobre ser difícil, sobre a gente ficar com medo, mas ele fala, não fui eu que ordenei você, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, né? Seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Então, essas são as lições aqui que a gente pode aprender nesse primeiro momento em relação ao livro de Josué. E, de fato, assim, cara, é muito interessante. E eu acho que dá pra gente aplicar bastante na nossa vida, enquanto a gente estiver com medo das circunstâncias, dos boletos, do seu chefe. Eu não sei qual que é a sua improbabilidade, mas quando você estiver com medo dessas coisas, que você tenha essa palavra no seu coração e se Deus te mandou avançar, avance.